Boa noite, boa tarde, boa noite a todas e todos. É um prazer imenso ter vocês entre nós, no nosso WebNel, que inaugura a nossa série de eventos, né? Nós teremos um papo muito interessante sobre segurança e saúde do trabalho, a partir da nova versão da NR31, que nós esperamos que seja bastante profícuo, né, e interessante. A Daniele Rua, que é a diretora executiva da Neocert e que iria moderar esse evento, não pode estar presente conosco hoje por questões familiares, mas nós faremos presente a força dela entre nós, né? E depois contaremos as novidades para ela. Eu dou também boas-vindas à nossa convidada e aos nossos convidados, fazendo uma breve apresentação de cada um, e logo em seguida me apresento também. Nós vamos receber hoje aqui a Lucilene Binsfeld, a TUD, que é secretária executiva do Instituto do Observatório Social e presidenta do Conselho Deliberativo da Impacto. A Impacto é uma organização que criou instrumentos de apoio ao combate ao trabalho escravo, sendo reconhecida internacionalmente pela ONU, pela OIT, né, por seu esforço de promoção do trabalho decente. E a TUD vai apresentar aqui para a gente um olhar sistêmico sobre as questões de segurança e saúde no trabalho, considerando a importância dos instrumentos de monitoramento de toda a cadeia produtiva e na busca de ambientes seguros e saudáveis de trabalho. Seja bem-vinda, TUD, ao nosso WebNel. Dou as boas-vindas também ao Luiz Tapia, que é gerente de meio ambiente e gestão integrada da Veracel Celulose, tem muita experiência, tanto com as certificações florestais, quanto também com a agenda da sustentabilidade da organização, de maneira bastante ampla. O Luiz vai trazer aqui a ótica de como o tema de segurança e saúde no trabalho compõe o bojo de indicadores que vão demonstrar a performance das empresas florestais para o acionista, o investidor e a sociedade como um todo. Bem-vindo, Luiz. Que bom que você está conosco. Dou também as boas-vindas ao Rodrigo Zagonel, que é gerente de colheita florestal da unidade Imperatriz da Suzano, mas já esteve também à frente de atividades de silvicultura e viveiro, portanto conhece a fundo as operações florestais e o que nós estamos chamando aqui o chão da floresta. O Rodrigo vai nos contar sobre os desafios cotidianos da implementação de um sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho, amplo e eficiente, que contribua para a implantação de uma cultura da segurança dentro da organização. Seja bem-vindo, Rodrigo. Eu sou Clarissa Magalhães, sou líder de experiência de stakeholder da Neocert. Vou fazer uma breve introdução sobre a NR31 e alguns destaques da nova versão, e serei também a moderadora desse papo incrível, que, como a gente falou já, a partir da nova NR31, nos fará refletir sobre segurança e saúde do trabalho, sobre diversos aspectos, desde a realidade do dia a dia até a esfera do mercado consumidor, desde os desafios de cada empresa, considerando sua cadeia produtiva. É um grande prazer estar entre vocês, tenho certeza de que será uma conversa que nos trará novidades e aprendizagens. Eu tenho uns rápidos combinados e sugestões a fazer. O primeiro combinado é que a fala de cada palestrante dura em torno de 10 minutos. Então, após a rodada de falas, nós abriremos, então, uma rodada de perguntas e respostas. Então, mais perguntas e respostas, as perguntas virão pelo chat, né? Os participantes, em geral, podem enviar suas perguntas no chat, tanto enquanto os palestrantes estão falando, e nós vamos compilar essas perguntas e depois endereçar, quanto também quando a gente abrir a rodada, tá? Então, a gente recebe as perguntas, nossa turma organiza essas perguntas e a gente vai, então, endereçando, né, aos participantes. Essa rodada de perguntas e respostas terá também em torno de 40 minutos, tá? A gente está prevendo finalizar, então, em torno das 7 da noite.
Para um melhor aproveitamento do WebNel, a gente sugere que vocês coloquem no modo Speaker View, que fica ali no cantinho direito de cima da tela, fica um modo mais agradável. Se alguém tiver qualquer problema de conexão ou algum problema que não estiver conseguindo, né, acompanhar, por favor, manda mensagem pelo chat, que a equipe de comunicação vai acionar no particular e tentar ajudar, tá bom? Então, vamos lá. Antes de iniciar, a gente vai passar um brevíssimo vídeo da Neocert, de apresentação da Neocert. Logo em seguida, eu faço a minha fala. Vini. Obrigada, Vini. Você pode trazer a minha apresentação, por favor? Então, nós vamos falar aqui, né, o título do nosso webinar é Performance Social de Negócios Florestais e a NR31. Então, a gente tem esse recorte, né, para o mundo da floresta, né? E eu faço, então, uma brevíssima apresentação aqui da ANR e de algumas mudanças que traz a nova versão. Pode mudar, Bini. A NR31 é a norma regulamentadora de saúde e segurança do trabalho rural. Portanto, ela engloba aí as diversas atividades produtivas existentes no meio rural. Eu chamo a atenção para que, apesar de uma crescente urbanização do Brasil, a gente tem um país em que grande parte da população ainda vive em áreas rurais. Há autores, inclusive, como José Eli da Veiga, que desde a década de 1990 questionam um pouco a forma como o IBGE classifica os municípios brasileiros entre rurais e urbanos, né? Porque majoritariamente hoje, pela fórmula do IBGE, a gente tem um país urbano, né? Muito urbanizado. E autores questionam, porque a métrica do IBGE leva em consideração pessoas que vivem em distritos e sedes de municípios para determinar o grau de urbanização dos municípios, né? E assim a gente acaba tendo muitos municípios considerados urbanos. Porém, se a gente adotasse critérios mais parecidos com os que são adotados pelos países da Europa, por exemplo, como densidade populacional, nível de transformação da paisagem, né, a gente teria um Brasil rural muito maior, um maior número de municípios considerados rurais, né, que autores hoje consideram que cerca de 40% da população ainda vivem nesses municípios que a gente poderia chamar rurais. Pode passar, Vini.
A NR31, do ponto de vista internacional, ela se alinha com a Convenção 184 da OIT, né? Que é lá de 2001, ela passa a valer no Brasil desde 2005, né? E ela, no Brasil, o que eu quero chamar a atenção é que ela estende, então, de maneira formal, de uma maneira mais bem resolvida, os direitos dos trabalhadores, né, para o trabalhador rural. Ela inclui de maneira inequívoca, então, porque isso vinha sendo feito com uns remendinhos ainda, mas essa norma, então, ela fala, não, o mundo rural, o trabalhador rural tem também, né, os seus direitos, alguns direitos são específicos por questão do seu ambiente de trabalho, mas ele é tão trabalhador quanto o trabalhador do meio urbano, né? Por um lado, a gente pode dizer que permanecem grandes os contrastes entre esse Brasil rural e o Brasil urbano, né? Por exemplo, se a gente levar em consideração indicadores de saneamento, de dinamização econômica, né? A gente vai ver uma grande diferenciação. Por outro lado, há ideias novas que enfatizam mais do que essas dicotomias entre rural e urbano, a interdependência do rural urbano. Quer dizer, tem conceitos, por exemplo, hoje como a nova ruralidade, da Maria Nazaré Vanderlei, que apontam para uma visão de que existe uma trama territorial, né, bastante imbricada que sustenta o nosso mundo contemporâneo e que traz interdependências entre o rural e o urbano. O rural e o urbano se aproximaram, né? A gente não tem mais dois mundos tão díspares, e isso também se reflete, então, na legalização e no reconhecimento dos direitos do trabalhador a um ambiente seguro e saudável. Pode passar, Vini, por favor. Aqui a gente traz um diagrama, né, apresentando a ANR31 com viés do setor florestal, né? Então, assim, temos elementos centrais, né, que são responsabilidades do empregador rural, né, de cumprir a lei, de adotar procedimentos quando ocorrerem acidentes de trabalho ou doenças do trabalho, fornecer instruções de segurança e saúde aos trabalhadores, informar os trabalhadores sobre os riscos, sobre os resultados de exames médicos e resultados de avaliações ambientais, permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização de ações de saúde e segurança ocupacional e disponibilizar informações à inspeção do trabalho. Traz também responsabilidades do trabalhador rural nesse elemento central, né? Como cumprir, então, as determinações de segurança no trabalho, adotar as medidas de prevenção, né, determinadas, realizar os exames médicos previstos pelo programa, cumprir as orientações, né, de segurança, não alterar ferramentas ou proteções mecânicas e dispositivos de segurança de máquinas e equipamentos, comunicar seu superior imediato se houver dano em ferramenta, máquina ou equipamento. E ele traz também direitos dos trabalhadores, né? O primeiro direito, claro, de trabalhar em ambiente seguro e saudável, de ser consultado por meio de seus representantes na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho Rural, a CIPA-TR, sobre as medidas de prevenção, escolher sua representação em matéria de segurança e saúde no trabalho, receber instruções de segurança, ter treinamentos e capacitações e receber equipamentos de proteção individual apropriados e sem curso, né? Aí tem uns elementos periféricos, né, em amarelinho aí, né, nesse segundo círculo, que são as outras NRs, né, que a NR31 cita diretamente, né, as questões relativas ao uso de agrotóxicos e questões e uso de manutenção de máquinas e ferramentas. Depois temos uns elementos complementares que a gente chamou, que estão aí em cinza, né, que para o setor florestal eles não se colocam como centrais, porque são mais difíceis de ocorrer, então as instalações elétricas, edificações, o trabalho em altura que acontece em poucas situações, e secadoras, silos e espaços confinados que a gente não vê no setor florestal, né? E a gente colocou em destaque alguns elementos macro, né, que são o serviço especializado em segurança e saúde do trabalho rural, a CIPA-TR e o Programa de Gerenciamento Rural de Risco do Trabalho Rural, que é o PGRT, que é uma das novidades que a nova versão da NR traz. Pode passar, Vini.
Então, como destaques, né, da nova versão, a gente traz esse foco na prevenção, né, que muitas empresas do setor florestal, principalmente as grandes empresas, já têm esse viés, né, mas agora a INR traz isso de maneira muito forte. Então, a preocupação com a efetividade das ações de saúde e segurança, né, e com a otimização de recursos, porque prevenir é muito mais barato e eficiente do que remediar, né? A gente chama atenção também para o programa de gerenciamento de riscos do trabalho rural, que toma lugar do programa de gestão de segurança, saúde e meio ambiente do trabalho rural, e passa a englobar tanto a avaliação de risco, como o PPRA, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Ou seja, ele aproxima duas áreas que muitas vezes andam um pouco no paralelo, né? A área médica e a área de segurança ali das operações. Como a gente disse, a nova NR faz referências explícitas a outras normas reguladoras, como a NR3, que é a inspeção do trabalho, a NR13 de caldeiras, né, e vasos de pressão, a NR15 de aspectos de insalubridade, a 16 de periculosidade, a NR20, que é o uso de inflamáveis e combustíveis, enfim, entre outras. O campo de aplicação da NR31, ela muda de estabelecimentos agrários, ela amplia para estabelecimentos rurais, né? Então, ela dá uma ampliada nesse universo. Ele passa a prever a utilização de ferramentas que a Secretaria Especial da Previdência e Trabalho pode prover para a empresa até 50 funcionários para avaliação de risco, que é o novo foco dela. Traz algumas novas seções, como movimentação e armazenamento de materiais, trabalho em altura, condições sanitárias e de conforto do trabalho rural. E ela traz novidades também com relação aos treinamentos a serem oferecidos aos trabalhadores, pois ela passa a permitir, então, aproveitamento de conteúdos de treinamentos ministrados pelo mesmo empregador anteriormente, e passa também a admitir modalidades presencial, semipresencial ou de EAD, de ensino à distância. Então, essa é uma grande novidade que a NR31 traz. Pode passar, Vini. Eu vou, então, passar agora a palavra, né? A gente vai fazer esse caminho, né? Que eu dei. Primeiro vai falar, então, o Rodrigo, trazendo aí os aspectos do chão da floresta. Depois a gente vai chamar o Luiz Tapia, que vai falar um pouco sobre a performance das empresas. Por fim, a Tude, que vai fazer uma costura, enfatizando um pouco as questões de monitoramento e avaliação. E a gente, então, abre para perguntas e respostas. Rodrigo, de partida, a gente pode apontar pelo menos dois desafios que a nova versão da NR31 traz, né? O primeiro é olhar sobre a prevenção de acidentes e doenças, né, o gerenciamento de riscos, que já é uma prática de muitas empresas, mas ainda se coloca como novidade para a perspectiva, né, de uma grande parte das empresas. E também esse enfoque sistêmico que o novo PGR-TR, né, engloba, né, que a gente acabou de falar, aproximando, então, as áreas de saúde e segurança. Como você vê a operacionalização desses desafios no campo, Rodrigo, e que outros desafios você destaca na implementação da nova NR31? Clarissa, boa tarde, obrigado pelo convite da Neocert. Mas como você falou, né, a nova NR31, com a atualização, ela já vem bastante integrada a muito do que pelo menos do que eu conheço, do que as grandes empresas ou as empresas com melhor gestão de segurança e saúde ocupacional, elas integram muito isso, né? Então, quando você apresentou a primeira parte do material, a gente não vai só no obrigatório, né? A gente vai além. E é um pouco disso, o papel da conscientização dos direitos e deveres do trabalhador frente à NR31, eles fazem uma diferença muito grande aí, acho que vai ser legal, porque muito do que você falou vai ser apresentado aí no material. Joia. Pode ir lá, acho que a Gabi que ficou com a minha apresentação. Gabi, por favor. E aí, pessoal, então,
pode passar, falar um pouquinho sobre a nossa performance social, né, NR31, a experiência da Suzano nessa norma. Então, rapidamente, eu vou passar um pouquinho de quem nós somos, né, a gestão de segurança em si, a gestão comportamental, que é tão importante quanto, né, você ter a disponibilização dos recursos, né, de garantir um ambiente de saúde seguro, de saúde e segurança, né, garantir o cumprimento aí da CIPA-TR, garantir a disponibilização dos EPIs e um pouquinho das considerações finais de como a gente está olhando o futuro disso tudo, por favor. Então, olhando um pouquinho sobre os direcionadores da Suzano, né, nós temos 3 grandes direcionadores, que são quem nós somos, né? Somos gente que inspira e transforma. O que a gente faz, né? A gente gera e compartilha valor. E como a gente faz, né? Então, não basta para a gente ser bom só para a Suzano, mas tem que ser bom para a Suzano e para o mundo que a gente está fazendo parte, né? Por favor. Hoje a Suzano, ela tem 11 fábricas de celulose, né, distribuídas pelo Brasil, né? Produzimos hoje mais de 10,9 milhões de toneladas de celulose branqueada ao ano e mais de 1,4 milhões de toneladas de papel. Somos aí aproximadamente 15 mil trabalhadores e olhando, né, para as nossas operações, nós temos mais de 1.200 equipamentos, né, dentro das nossas florestas próprios, né? Isso, se a gente contar com mais dos terceiros, a gente chega facilmente a um patamar aí de operação de mais de 2.000 equipamentos. Por favor. Então, entrando um pouquinho do como é a gestão de segurança da Suzano, né? A gente tem ali, quando eu vi o material da Clarissa ali, programa de AD, quais são os programas que a gente tem de conscientização, a gente tenta abranger isso de várias formas, sendo elas de forma um pouco mais direta, olha, isso aqui é inegociável, ou seja, como formas de conscientizar e de dar acessibilidade às informações. Então, uma matriz importante de treinamento, segurança, de como a gente se adaptou rapidamente, né, da pandemia, do treinamento presencial para o treinamento online, é o Universo Suzano, o US, que a gente chama, é a plataforma online, então todo trabalhador pode acessar essa plataforma online no material da Suzano, então ele consegue acessar isso na matriz. A gente tem um programa bastante legal, que é o Padrinho, que é quando o empregado chega para atuar na nossa empresa, seja na empresa, nas operações próprias, quanto na empresa, nas operações terceirizadas, ele é apadrinhado por um empregado ou por um gestor com mais experiência para que ele seja recebido numa cultura de segurança que a gente está buscando aprimorar a cada dia. As matrizes de perigos e riscos, né? Toda a identificação dos nossos perigos e riscos de uma forma preventiva, isso contém nos nossos books operacionais, no microplanejamento. A gente tem o programa Cuidar, que é um programa de transformação da cultura de segurança, onde a gente teve um diagnóstico, onde a gente quer caminhar para uma cultura interdependente de segurança, né? Não ser uma cultura reativa, de você trabalhar só porque eu cumpro a segurança, porque é uma exigência. A gente tem o programa de ergonomia, que também faz parte de aperfeiçoar as operações, né? De adaptar o trabalho ao homem, né? E não o homem ao trabalho. Temos as ferramentas aí proativas, né? Sejam as auditorias, as inspeções internas, itens preventivos, a Blitz, o Safety Tour, as observações positivas das atividades. O de olho na área, que também é uma outra ferramenta, né? Então, seja o registro, né, dos riscos e potenciais. E o app de segurança, onde todo mundo pode registrar, né, possíveis desvios de segurança ou itens que estejam desconformes para que sejam transmitidos e a gente consiga alimentar um sistema de correção. Então, quando a gente fala do ferramental de segurança sob a NR31, a gente tenta, através dos nossos programas, aplicar isso no nosso dia a dia. Por favor.
Uma coisa que a gente trabalha muito e a gente acredita muito é que não basta a gente ter somente a questão dos programas sem que a gente trabalhe no comportamento. Então, a gente, muitas vezes, as nossas operações, a gente recebe trabalhadores que têm pouca experiência no emprego formal ou, ou em grandes empresas, onde o item segurança não é só uma obrigação, ele é um valor para as companhias. Então, a gente tem um trabalho todo de gestão comportamental, onde a gente faz a orientação, a conscientização não só dos trabalhadores, mas na liderança da rotina do dia a dia. Ele é líder da sua gestão de segurança. A gente trabalha em identificar os ativadores de comportamento. Então, o que pode estar gerando uma falta de atenção ou um não cumprimento de uma política de segurança? Tem algum fator psicológico nesse comportamento, social, cognitivo, fisiológico? O que a gente pode fazer? Além disso, as nossas campanhas, além de estar conscientizando, sempre orientando, e planos que vão muito alinhados à estratégia de cada operação, né? À medida que a gente eleva a mecanização, que a gente está trabalhando no meio de uma pandemia, onde a gente acabou ficando um pouco mais numa gestão remota, como que a gente faz com que isso esteja presente no nosso dia a dia e nas nossas operações? Por favor. Um pouquinho da estrutura que a gente está levando para garantir, né, o cumprimento das NRs, né? Então, esse é um dos nossos módulos aqui do Maranhão. A gente acabou de fazer uma migração aqui de tecnologia, então todos os nossos módulos hoje, as áreas de vivência têm a entrega, a internet satelital, são identificadas, a gente tem estoques de EPIs nas áreas, não só a retirada nos almoxerifados centrais, mas nas áreas. A entrada do Covid, a gente ampliou o protocolo de segurança, seja ônibus com capacidade reduzida de pessoas, então a gente duplicou a quantidade de ônibus, a gente fez a distribuição dos EPIs adicionais, seja máscara de proteção, luva, álcool gel, faz a triagem na entrada dos ônibus, todos os equipamentos são higienizados, os veículos foram reduzidas as capacidades de transporte. Então, isso tudo acelerou muito mais os cuidados que a gente tem com os times, com a nossa equipe. Por favor. Um pouquinho mais, né, a coleta seletiva, a sinalização dos estacionamentos, a orientação com as placas indicativas, os espaços adequados para alimentação. E aqui teve uma coisa muito legal que a gente implementou há 5 meses aqui no Maranhão, que são as estufas térmicas, né? Então, a gente garante a alimentação, tanto quente quanto fria, na temperatura adequada, recomendada pelo PAT, que é o Programa da Alimentação do Trabalhador. Por favor. A disponibilização de banheiros, né, tanto nas operações fixas quanto nas operações móveis, né, nas barracas de apoio às nossas equipes, por favor. E um exemplo legal, já caminhando para o final, é a da ergonomia, né? Então, uma forma de armazenar equipamentos antes, né? Então, na figura acima ali, o trabalhador precisava se erguer com o balde para fazer a reposição do herbicida ali no caso, agora ele já faz com o mangote, ou na operação do manuseio das mudas, né, que eram feitas no chão, sobre caixas box, hoje já elevadas, garantido uma posição ergonômica melhor, além da divulgação das nossas práticas preventivas e de forma corporativa. Finalizando já, que a Gabi já me falou que eu já estou no limite do meu tempo. Por favor. Então, muito mais, né, do que própria NR, a gente tem olhado tudo que tem de melhores tecnologias disponíveis no mundo, né, a melhoria contínua do nosso processo, com médias e médio, curto e longo prazo, né, nossa agenda de ESG, que cada vez mais está presente no DNA das empresas, né, principalmente as de base florestal. Nós temos um monitoramento contínuo de todas as nossas emissões e consumos,
nas plantas, o tratamento dos efluentes, né, onde a gente tem aí 99,7% de eficiência, as ISOs, que são certificações extremamente importantes, e a gente tem buscado se preparar para também ter a certificação de segurança que é a OJAS, a educação ambiental, o engajamento dos times e o tratamento dos resíduos, né, sempre usando os 3 R's, né, o reuso e a reciclagem. Seria isso um pouquinho do que a gente usa no nosso chão da floresta. Obrigado, gente, e no debate eu volto para conversar um pouco mais. Obrigado. Muito obrigada, Rodrigo, por trazer a realidade do chão da floresta aí de Imperatriz, né? É o que a gente está falando, né? O mundo rural, ele é incrível, ele tem uma heterogeneidade muito grande e é muito bom ter contato, né, com o que está acontecendo por aí. Eu chamo, então, o Luiz Tapia. Luiz, as empresas florestais devem hoje reportar resultados sistematicamente aos acionistas, aos investidores e à sociedade como um todo, né? E os temas de saúde e segurança no trabalho têm alta relevância na apreciação da performance social da empresa por esses agentes, né? Na sua opinião, como o mercado cobra hoje requisitos de saúde e segurança no trabalho, como esse tema se vincula ao avanço da agenda da sustentabilidade? Bom, boa tarde a todos, né? Iniciozinho de noite. Obrigado, Clarice e Neosete, pelo convite para estar aqui batendo esse papo com vocês no dia de hoje. E, Clarissa, o mundo, e aí quando eu falo mundo, entendam os consumidores, né? Quem está lá no dia a dia no mercado comprando, ou seja, nós, né? A nossa sociedade está cada vez mais consciente com relação à responsabilidade das empresas, não só com relação aos seus produtos, se aquele produto é seguro ou faz bem à saúde, mas também ao seu próprio comportamento, né? Isso tem crescido cada vez mais no mercado global, né? E isso faz com que puxe também o mercado nacional. Eu trouxe aqui hoje um pouquinho disso para vocês, para a gente poder abrir um pouco essa mente, né? E aqui também ajudar com a nossa própria conscientização, que a gente deve também ser consumidores cada vez mais responsáveis, né? Eu só vou compartilhar aqui minha tela. Eu vou pedir uma ajuda aqui para o Vinícius, porque está desativado o meu compartilhamento. Está aparecendo um botão, mas se puder me ajudar aqui, Vinícius. Ou Yuri. Já está liberado, Luiz, se Tá? quiser compartilhar. Ah, ótimo, agora foi. Pronto. Compartilhar a tela. Todos estão vendo minha tela já? Ótimo. Tá. Então, quando a gente vou trazer um pouquinho sobre essa questão da transparência e essa interação entre certificação, né, florestal, e aí pode trazer também outros tipos de certificação, o próprio tema de saúde e segurança e como é que o mercado está enxergando tudo isso, né? Mas antes eu quero falar um pouquinho sobre a Veracel, né? Porque talvez nem todos conheçam a Veracel. A Veracel é uma indústria de celulose, né? Que atua em 11 municípios aqui no extremo sul da Bahia, né? Quando a gente fala de 11 municípios, nós estamos falando de 143 comunidades, né? Aproximadamente aí 500 mil habitantes, né? Produzimos em torno de 1,1 milhões de toneladas de celulose, com mais de 3.190 trabalhadores diretos e indiretos, né? Temos aí aproximadamente 12 milhões de investimentos sociais ao ano, né? E quando aqui a gente está falando de investimentos sociais, é para todo esse rol de comunidades, que também inclui temas de segurança, né? Isso equivale a mais ou menos 16 mil famílias atingidas por esses programas. E em termos de área, né, a Veracel ocupa aproximadamente 90 mil hectares de plantio de eucalipto, mas também nós temos mais de 100 mil hectares de área preservadas, né? E eu trago aqui um pouco o nosso propósito, né, que tem a ver com essa conversa nossa, que é ser responsável, inspirar pessoas e, principalmente, valorizar a vida, né? E quando a gente fala de saúde e segurança, estamos falando diretamente sobre a valorização da vida, né? Aqui só um mapinha para saber onde está a Veracel.
né? Então, aqui nós estamos pertinho de Porto Seguro, né? A fábrica está localizada a 90 quilômetros de Porto Seguro, a 55 quilômetros do município de Eunápolis, da sede. E nós temos também o nosso terminal marítimo de Belmonte, que é o terminal de barcaças, e a nossa querida estação Veracel, que é um lugar fantástico que eu recomendo que todos façam uma visita, né? Entrem no nosso site e vejam como, assim que, obviamente, a pandemia permitir, agendem suas visitas. Tá? Bom, falando um pouquinho sobre o mercado, né, desde o chão da floresta, e eu vou pegar esse gancho do Rodrigo, né, que vai muito além do obrigatório, eu gostei bastante dessa frase dele, né, e até isso chegar no mercado, a gente precisa passar por estágios de maturidade, né. Esse material é um material adaptado por uma consultoria nossa, que é a Proa, né, sobre um material publicado, né, um artigo publicado, a fonte está aí no rodapé, depois se quiser eu posso até compartilhar. E esse estágio da maturidade começa na base, né, que é aquele do pré-legal, aonde existe resistência em cumprir o legal, que infelizmente é a realidade do nosso país. Vocês vão ler aqui sustentabilidade, mas saúde e segurança está dentro do conceito de sustentabilidade do negócio, né? O segundo estágio, né, é o de cumprimento. Olha, eu estou cumprindo porque eu preciso cumprir, né? Eu sei que eu tenho que cumprir a lei, eu já tenho um pouquinho de responsabilidade, eu entendo isso, né, e vou pôr isso em prática. O terceiro é onde eu já entendo que isso traz risco. Olha, melhor eu cumprir a lei, porque senão eu posso ter um processo legal, senão isso pode prejudicar a minha imagem, né? Então eu já trato esse risco. O quarto, né, e o quinto processo é onde você já tem isso incorporado. A sustentabilidade ou a saúde e segurança, ela já está transversal no negócio. Todas as áreas, né, antes de executar uma ação, já pensa, olha, isso é seguro para o meu colaborador, este equipamento está adequado, né, essa escada que eu estou instalando tem o guarda-corpo adequado, é trabalho à altura. Então, eu já coloco isso como estratégia de negócio e isso acaba sendo incorporado pelo restante das organizações. E o quinto estágio, que é o mais avançado, é onde tudo está conectado com o propósito da empresa. E aí é o que nós dizemos internamente, que segurança é um valor para a empresa, né? Então, pegando aqui esses estágios, que vai ser importante para a nossa conversa, né, e até para uma reflexão no final, a jornada da segurança, né, é uma jornada que transforma... Aqui por trás tem um grande ciclo do PDCA, né? E ela transforma as legislações, né, e coloca isso na prática das empresas, né? Como é que eu internalizo lei, mas eu trago aqui um componente que é o que vai além da lei, né? É a certificação, é aquilo que a empresa se propõe a cumprir, é o que eu sei que é importante para o nosso negócio, né? O mercado, né, vai buscar, vai absorver essas informações entendendo que é uma empresa legal, que é uma empresa adequada, né? Já o mercado entrega para os acionistas isso em valor, obviamente, mas também entrega demanda. Acionista, eu compro de você, né, ou do seu negócio, desde que você esteja adequado. Isso se retorna para a sociedade, porque a sociedade vai puxar isso, né? Olha, esse produto ele é responsável. Como eu falo, por exemplo, do FSC ou do CERFLOR, que eu vou falar daqui a pouco, duas certificações florestais, né? Eu vou olhar lá do produto o logozinho da empresa, né, o logozinho da certificação, e vou saber, olha, esse produto é responsável, por isso eu posso consumi-lo de uma forma mais tranquila, de uma forma com a cabeça, posso botar a cabeça no travesseiro de noite e dormir de uma forma bem tranquila, né? Mas esse PDCA fecha de novo na legislação, porque ele é requisitado pela sociedade que essa legislação passe por melhorias, né? Olha, tem uma parte que não estava identificada, uma lacuna, um ponto que não estava claro, então essa lei precisa ser revisada, como está acontecendo agora com o NR31. Tal tema precisa ser contemplado. Nós estamos falando hoje de home office, questões de home office hoje ainda não são contempladas na sua plenitude dentro das legislações, né? Por exemplo, e isso começa a fazer esse ciclo. E pensando nesse ciclo, né, eu chamo aqui de na trilha do crescimento porque é toda uma evolução, né? Quando eu falo de aplicar leis e normas, eu tenho que traduzir isso para dentro da empresa. Então, instrumentos simples, como políticas, procedimentos e instruções, né? Mas o principal vai trazer aqui o meu monitoramento, porque não adianta ter o documento escrito. Eu preciso praticá-lo e eu preciso que alguém me ajude a praticá-lo ou me ajude a enxergar aonde eu tenho oportunidade de melhoria. E isso, obviamente, né, esses resultados eu vou dar publicidade a eles através de relatório de sustentabilidade, sites, comunicados internos, né?
E isso, obviamente, chega ao mercado, né? Como eu estou falando de comunicação, isso significa que quanto maior o meu nível de comunicação, né, para dentro dos muros e para fora dos muros da empresa, eu estou dizendo que eu tenho muito mais transparência dentro do meu negócio, né? Estou trabalhando a transparência. Com mais transparência, obviamente, eu tenho mais engajamento, né, dentro e fora da organização. E tendo mais engajamento, eu estou melhorando a nossa cultura em prol da saúde e segurança. E melhorando cultura, né, ou com todos esses 4 itens, com certeza nós teremos menos acidentes e, obviamente, menos também incidentes de saúde, de segurança. Né? Não basta eu medir os acidentes, eu tenho que também trabalhar os incidentes. Né? E pensando nessa transparência, né, esses resultados têm que ser comunicados pelo menos para esses 4, né, grupos, vamos dizer assim. Né? A própria sociedade, o mercado, os acionistas e os colaboradores. Os colaboradores são peça fundamental nesse processo, porque são eles que vão trazer as principais melhorias para o seu processo. E essa comunicação, ela ocorre, né, essa transparência, ela ocorre do ponto da empresa diretamente para o mercado, né, e entre esses grupos, né, para o que eu estou trazendo aqui algumas plataformas de transparência. Né? Existem algumas no mercado, tá? Eu trouxe aqui, por exemplo, o Spot, onde é um portal exclusivamente de transparência que pega todos os dados que a empresa já publicou, né, no seu site, relatórios, e pega tudo aquilo que saiu na mídia, positivo ou negativo, e coloca isso numa plataforma. E isso ele tira um ranking, aonde ele faz aí o ranking da transparência das empresas. Ele trabalha isso com 3 mercados hoje, mercado de papel e celulose, borracha e óleo de palma, né? Eles estão crescendo, obviamente, é uma plataforma relativamente nova, mas vários acionistas, né? Várias empresas, né? Vários clientes têm solicitado e cobrado as empresas por estarem mais transparentes e isso aumentar esse índice dentro do Spot. Uma outra plataforma é o Sedex, e aqui não confundam com Correios Brasil, né? O Sedex é uma plataforma inglesa, né, que olha toda a sua cadeia de fornecimento. Então, desde o meu fornecedor que está mais longe, lá do Tier 5, 6, né, até o seu cliente, você compartilha todas as informações, e aí quando eu falo informações, são seus resultados de monitoramento, seus índices de acidente, resultados sobre seus produtos, compliance, né, ética, está tudo ali dentro dessa plataforma com o seu cliente ver. E isso é auditado sistematicamente. Né? Só o tema de saúde e segurança é o tema com o maior número de requisitos dentro dessa plataforma. Ele é enorme, ele é muito grande. A gente está falando de mais de 60 requisitos para serem auditados nesse tema. Né? O quanto ele é importante. E aí eu tenho que auditar o meu fornecedor, e o fornecedor vai subir esses resultados para a plataforma, eu recebo isso de forma transparente e encaminho isso para o meu cliente. Então, o meu cliente sabe como está a performance do meu fornecedor. Né? E se for dentro da própria plataforma, a gente consegue dar acesso, inclusive, para outros níveis de fornecimento. É super interessante isso, está sendo cobrados por grandes cadeias, principalmente de varejistas. Né? Quando a gente tem lá fora varejistas semelhante ao que a gente tem no Brasil, como Leroy Merlin ou Calunga, né, tem os seus concorrentes lá fora, que são gigantes, estão cobrando muito essas 2 plataformas. E outras 2 formas, né, de publicidade são as próprias certificações florestais. O fato de você ser certificado já é uma validação de todas as suas práticas. Começa pelo princípio 1 dessas normas, que é cumprimento legal. Né? E aí não só do ponto de vista de terras ou societário, mas também de saúde e segurança. Né? Você tem que cumprir isso, e a saúde e segurança está distribuída em outros requisitos dentro da norma, em outros princípios nessas normas. Né? E esses relatórios são publicados. Está lá no site dessas 2 certificações, e você consegue ver também a performance da empresa. E um outro caminho mais simples é o próprio site das empresas, onde você também tem esses dados, um acesso a esses dados de forma pública, né, os relatórios de sustentabilidade, as políticas de direitos humanos, política de qualidade, de meio ambiente, enfim, está tudo inserido, normalmente está tudo inserido dentro do site das grandes companhias. Né? E aqui, um recado que eu deixo para as demais empresas é: ser transparente transforma o nosso negócio melhor, né? Dá melhorias para o nosso processo, faz com que os nossos colaboradores
tenham a segurança, né? E aí eu estou falando da segurança, mas não só a segurança, mas o meio ambiente, as questões sociais, tenham isso como valor. E isso engaja o colaborador a estar de forma mais perene dentro da nossa empresa. E com essa fala, eu trago aqui uma reflexão, né, para todos que estão participando, no estágio de maturidade, né? As empresas que estão aqui presentes hoje, né, e aquelas que vocês conhecem, ou melhor, aquelas nas quais nós consumimos os seus produtos, né? Qual é o estágio de maturidade dessas empresas, né? Onde é que elas estão para cada um dos temas que nos interessam? Saúde e segurança, meio ambiente, social, enfim. Como é que isso está trabalhando? Isso é transparente? Está disponível no mercado essa informação? Temos como cobrar as empresas disso, né? Então, esse é o papel nosso de consumidor responsável. E aqui fica só uma gotinha, né, uma dosinha homeopática sobre esse tema enorme, diverso, e que se deixar eu passo o resto da noite falando. Obrigado, pessoal. Nossa, que legal. Muito obrigada, Luiz, por sua contribuição, né? Eu acho que ela traz aí algumas reflexões bastante interessantes para a nossa conversa. E aí eu chamo, então, a Tude. Tude, você que conhece muito bem, né, a importância da estruturação de indicadores de monitoramento, de questões chaves, para que seja possível melhor compreender, planejar e intervir nessas questões, né? Que elementos você sublinharia para garantir uma boa implementação da NR31 de ponta a ponta na cadeia produtiva florestal, tanto na identificação de lacunas, né, que precisam ser resolvidas, como também na divulgação de boas práticas já existentes? Boa noite, Clarissa. Quero também cumprimentar o Luiz e ao Rodrigo, que me antecederam. Obrigada pelo convite, é um prazer muito grande poder estar aqui. E eu começo esse debate relembrando essa data, que eu não sei se ela foi providencial ou foi coincidência, né? Mas hoje é o Dia Mundial de Saúde e Segurança no Trabalho, 28 de abril, e também é o Dia Mundial em memória às vítimas de acidentes de trabalho. Infelizmente, essa memória das vítimas de acidente de trabalho tem sido um grande desafio, né? E a OIT traz, então, uma recomendação dizendo que é necessário que os países implementem sistemas de segurança e saúde no trabalho robustos e resilientes. Por quê? Porque hoje, infelizmente, se a gente for analisar os dados que a OIT apresenta, a cada 15 segundos morre um trabalhador ou uma trabalhadora vítima de acidente de trabalho. Isso é um dado bastante chocante, é um dado que a gente precisa reverter e tem que ter esse compromisso de ambas as partes, né? Então, esse dado dá mais ou menos 6.300 mortes por dia no mundo. 2,3 milhões de mortes no ano. Fora isso, tem mais um dado alarmante, que são 313 milhões de trabalhadores que sofrem lesões, ou que são machucados, né? No Brasil, pegando esse recorte para nós aqui, e logo eu vou explicar por que eu estou dando esses dados aqui, né? Porque às vezes é importante a gente perceber a nossa realidade para, a partir dela, fazer o diálogo. No Brasil, de 2012 até 2020, 21.467 trabalhadores e trabalhadoras sofreram acidentes fatais. Perdemos 21 mil trabalhadores em 8 anos. Bastante gente. E é assustador também um novo dado, que o número de acidentes de trabalhos graves, né? Que não foi a óbito, mas que lesionou, que deixou mutilado, ele cresceu cerca de 40% em 2020. Saltou de 94.353 pessoas em 2019 para 132.623 em 2020. Então, são muitas pessoas, né? E nós, fora as doenças de acidente de trabalho, e agora nós estamos com uma nova realidade, com essa questão da pandemia, do Covid, dos trabalhos em home office, né, do teletrabalho, enfim, de várias coisas que talvez não tenham uma ligação tão direta lá com a floresta, com o campo, mas é uma realidade também, né? E aí nós percebemos que
nós tivemos um aumento de 30% neste ano de pandemia da Covid, né? Nós passamos de 224 mil pessoas que estavam com problemas estão com auxílio-doença por depressão, ansiedade, estresse, transtornos mentais e comportamentais, passamos de 224 mil para 289 mil. Então, são aumentos muito significativos e que remete uma coisa muito importante, que é preciso cuidar da vida, é preciso cuidar dos trabalhadores, é preciso cuidar desse processo. Por esse motivo, é importantíssimo a gente conhecer as legislações que existem. A OIT trabalha muito forte com a questão do tripartismo, as 3 responsabilidades, né? Eu vi meus colegas aí que antecederam apontando os avanços que estão tendo, as discussões, e abordando principalmente a importância dos trabalhadores, colaboradores, né? Eu prefiro usar o termo trabalhadores, né? Mas a importância deles estarem engajados nesse processo. E também a importância da empresa reconhecer o quão importantes esses trabalhadores são, por isso, o tripartismo prega isso. O governo tem que ter uma responsabilidade de pensar a legislação, de trabalhar isso, de dar essa segurança, e não como até mesmo o Luiz falava aí, da questão pré-legal, a questão legal, enfim, porque a gente sabe que bom que tem empresas que já avançaram nesse processo, mas nós sabemos que tem muitas que veem uma norma regulamentadora como um problema, porque eles têm que cumprir, porque eles são obrigados a cumprir, e não veem isso como uma forma de evolução da empresa para um outro patamar, numa lógica de sustentabilidade, numa lógica de compromisso com o meio ambiente, com as pessoas, com a sociedade, e até mesmo com os seus acionistas e consumidores, né? Então, é super importante que a gente tenha esses processos. Além da legislação, nós temos que ter a dedicação de ambas as partes, tanto dos trabalhadores, para utilizar os recursos que são apontados, né? Como o cuidado com as máquinas e equipamentos, a utilização dos EPIs, o cuidado com a ergonomia, todos os processos, e temos que ter empresas comprometidas que também oportunizem esse espaço para o trabalhador, para que ele possa utilizar um equipamento que dê a segurança a ele, que ele possa ter a liberdade de dizer que aquele equipamento não está tranquilo para ser utilizado, né? Que ele pode estar correndo risco, que acho que isso é super importante. Então, uma outra questão que a OIT reforça muito e que nós no Impacto trabalhamos e também no Observatório é a questão do diálogo social, a importância de haver uma comunicação, um diálogo entre essas partes, para que elas possam estabelecer as suas responsabilidades, os seus comprometimentos, né? Então, a NR31, ela traz várias mudanças. Eu acredito que, assim, uma das coisas importantes, eu acompanhei por um bom tempo na CTPP, que é a Comissão Tripartite Paritária Permanente, a elaboração das NRs. E elas agora têm sido trabalhada uma mudança bastante constante de várias NRs, né? Agora eu acabei ficando na suplência, então tem outras pessoas atuando lá na bancada dos trabalhadores. Mas está se procurando dar uma padronizada nas NRs, na estrutura, para que fique mais fácil o entendimento, fique mais fácil localizar a informação e que seja mais fácil de se apropriar daquela informação para colocá-la em prática. Esse é o principal, né? Então, nessa questão da NR 31, a gente percebe uma coisa muito bacana no objetivo dela, é que foi retirado lá desenvolvimento das atividades com a segurança e saúde do meio ambiente do trabalho, e ela passou a ter uma nova versão dizendo desenvolvimento das atividades do setor com a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho rural. Isso parece pouco, parece nada, mas do ponto de vista de cuidar da vida, é fundamental, porque você vai trabalhar uma prevenção e não somente uma aplicação de norma. Esse é todo um diferencial que é muito importante. E a Clarissa já até abordou, eu não vou ser repetitiva, mas também essas alterações que a NR31 sofreu
foram muito relacionadas à adequação com outras NRs que tiveram mudanças nos seus textos, e que a NR 31, então, intercalava, né? Tinha alguns momentos que ela remete à NR 9, ela remete à NR 3. Como essas NRs tiveram mudanças, a NR 31 também sofreu algumas mudanças. Mas, do ponto de vista da gente avançar nesse debate, é super importante que a gente perceba, a partir da discussão com os colegas, como que a gente trabalha essa elevação e a preocupação com a cadeia produtiva. Porque, às vezes, as grandes empresas, e aqui os dois que me antecederam são representantes de grandes empresas, empresas de grande porte, que têm uma responsabilidade social, que buscam o selo da qualidade, que são cobrados por seus acionistas, que são cobrados pelo mercado internacional, então tem um outro olhar para essas questões. Mas a gente precisa ficar atento, porque nem sempre quem está lá na ponta, lá atrás, fazendo esse trabalho, numa terceirizada, dentro da cadeia produtiva, tem esse olhar tão atento quanto a grande empresa. Então, é preciso ter este cuidado, porque às vezes a grande empresa faz tudo bonitinho, pensa o plano de sustentabilidade, pensa monitoramento, pensa isso, mas esquece de observar a cadeia produtiva. E muitas vezes é lá onde acontece o maior dano, e que às vezes fica até meio que irreversível para algumas atividades, né? A empresa sofre e sofre repressão na mídia, né? Nós, por exemplo, acompanhamos a questão muito presente no Instituto Impacto, que ele foi feito a partir de um pacto com empresas para a erradicação do trabalho escravo, né? E esse cuidado na cadeia produtiva é fundamental, porque às vezes a empresa mestre, a grande filial, a grande matriz, tem uma linha de pensamento diferente, mas as suas terceirizadas, os seus contratadas no decorrer do processo, acabam não tendo esse cuidado. E aí, quando se percebe, você tem esses impactos na cadeia produtiva. Para dizer muito positivamente, assim, eu acho que é um bom debate, tem muitas coisas para falar, quer dizer que 10 minutos é pouco, né? O Luiz também já falou que falaria a noite toda, e a gente precisa ter esse olhar para as pessoas que compõem esse processo. No administrativo, quem gerencia, quem está lá na ponta, né? E é uma coisa que é muito importante, porque as máquinas e equipamentos são feitas por um fabricante. O fabricante, quando ele idealiza uma máquina, ele olha dados técnicos, medidas, enfim, várias coisas, mas dificilmente vai estar lá na ponta operando esta máquina. Então, a importância do feedback, né? Por exemplo, alguém que vai lá na floresta para cortar o eucalipto, né? Para isso. Dependendo da máquina, como ela é modernizada, o terreno por onde ela passa, o corte que dá, qualquer mudança na máquina, ela já impacta lá na vida do trabalhador. Então, é preciso ter esse olhar de quando se busca uma melhoria, alguma coisa, ouvir também o trabalhador que opera essa máquina, porque muitas vezes ele tem aí a sugestão da mudança com mais segurança, com mais qualidade, independente do que o fabricante aponta, né? E o Impacto trabalha muito com dois itens que depois, se tiver oportunidade, eu gostaria até de abordar um pouco, Clarice, que nós desenvolvemos o IVE, que é o Índice de Vulnerabilidade do Impacto, e também trabalhamos com monitoramento, que é uma questão muito bacana também de estar dialogando e implementando nas empresas para que tenha mais segurança no dia a dia. Fico por aqui e estou aberta a perguntas. Obrigada. Muito obrigada, Tude. É muito interessante essa composição, né, de óticas muito complementares, e a gente vê como esse tema ele é um tema amplo e complexo, né? A gente não consegue trabalhar numa perspectiva única, né? A gente empobrece a questão, né? Quando a gente abre, então, essas perspectivas diversas, a gente vai compondo um mosaico
e a gente vai começando a olhar essa questão de maneira como ela é, né? Com a sua complexidade, com a sua profundidade, né? Que ela merece. Eu tenho aqui já 3 perguntas, né? Uma pergunta que vai para Rodrigo e Tapia, e depois uma pergunta que eu direciono a Tude, né? Então, a Maureen perguntou, Rodrigo e Luiz, né? Como vocês avaliam as modificações da NR31? E se, assim, tem algum ponto que preocupa ou ela trouxe avanços positivos, né? Quer responder? Eu posso começar. Pode começar, Rodrigo. Eu vejo como positiva. Primeiro porque ela já traz uma possibilidade da adaptação, né, do EAD, né, para treinamentos. E eu acredito que ela direciona para a área florestal, né? Você vê desculpa, tava meu fone Agora sim. Desculpa. Deixa eu só repetir a resposta. Eu acredito que ela foi positiva porque ela traz algumas melhorias, algumas modernidades. Por exemplo, você possibilitar fazer o treinamento obrigatório por EAD, né? Em plena pandemia, você continua garantindo a obrigatoriedade, né? Por mais que a gente vá além nesse quesito, foi uma mudança, uma modernização importante para esse momento que a gente vive no mundo. E melhor do que isso foi você ter, né, o programa de gerenciamento do risco do trabalhador, né, orientado para a operação de campo, para a operação rural, né, e você sair, né, quando a NR31 foi pensada, né, com o PCMSO, com o PPRA, que eram muito mais para as áreas urbanas. Então, você tem, acho que, avanços importantes e positivos aí para quem tem a atividade no campo. Bom, eu faço uma complementação à citação do Rodrigo, né, que é uma palavra que a Tude, né, citou, que é prevenção, né. A norma, né, ela está evoluindo, né, ela está acompanhando a evolução. Obviamente que nem sempre as legislações conseguem acompanhar para e passo as evoluções, mas o fato da gente estar trabalhando a prevenção, né, a norma está cada vez mais cuidando da vida das pessoas, né. Ela não está trabalhando na reação, pô, como é que eu vou tratar um acidente, como é que, sabe, alguma coisa nesse sentido, mas eu vou trabalhar com relação a vidas, eu estou olhando para cada vez mais para a vida das pessoas. Né? E eu queria fazer uma complementação relacionada à vida, né, sobre a fala da Tude, que quando o trabalhador tem que ter voz para poder, olha, não vou operar esse equipamento, né, dentro da empresa nós temos implementado o direito de recusa, né, justamente garantido em políticas, em contrato, de que, olha, se o equipamento não está seguro, se a condição do tempo você não está adequada para operar, por exemplo, né, ou se eu não me sinto capacitado para isso, eu posso recusar executar essa atividade, né, e nenhuma sanção vai ser tomada, porque esse é um direito meu, né, e isso tem a ver, para mim, com essa evolução da NR31, justamente no trabalho de prevenção, porque se ele recusa executar uma atividade, ele está prevenindo algo, prevenindo uma ação. Então eu faço essas duas adições aí. Ô, Tapia, só deixa eu complementar. O direito de recusa ele é tão importante que, pelo menos nas equipes que eu lidero, ele é um indicador para mim de que nós estamos no caminho certo. Quanto mais o trabalhador se sente seguro em trazer esse ponto, eu acredito que mais a cultura de segurança, a conscientização está chegando ao nível que a gente busca da interdependência. E acho que um ponto importante que a Tude falou, e só complementando, é que a gente tem chegado na cadeia, Tude, pelo menos dos nossos prestadores de serviço, muito ligados ao nosso código de conduta. Então, além do nosso próprio trabalhador assinar o código de conduta, a empresa que vai trabalhar para a gente, ela também é signatária do nosso código de conduta. Então, até mesmo quando ela for contratar serviços, ela tem que se preocupar com as condições de segurança e o atendimento desses fornecedores que vão estar atuando para eles. Então, acho que assim, cada vez mais a gente tem
através do cumprimento do NR, né, do ir além, como a gente falou, permeado isso, pelo menos na área florestal, a gente tem influenciado muito essa melhoria, essa evolução aí nas políticas de segurança das empresas. Isso é verdade. É legal, e é importante, se me permite, fazer um aportezinho, Clarissa, que a própria NR ela já tinha essa questão do direito de recusa, né? E manteve, porque se percebe a necessidade desse trabalhador também ter a consciência do que é seguro para ele ou não, além do treinamento que a empresa deve dar, né? Informando esse processo. E por isso eu volto a dizer a importância do diálogo social, porque quando você tem espaço para dialogar, para apresentar as dificuldades que existem do lado do trabalhador, do lado do empregador, e buscar alternativas conjuntas, você resolve problemas, você não cria impasses, né? Por exemplo, muitas vezes a máquina está funcionando bem, o equipamento é bom, o trabalhador é responsável, mas às vezes o período de trabalho dele, o turno dele, a forma que ele vai disponibilizar para trabalhar, não está coerente com o organismo dele, com o que ele aguenta, né? Por exemplo, tem que trabalhar à noite. A gente sabe que o período que você trabalha à noite, dormir de dia não é a mesma coisa que dormir à noite. Então, o cansaço, muitas vezes, ele acumula e vai causando uma série de problemas que podem levar a outros. Então, é importante ter esse olhar de um todo, né? É legal ter essa questão da equipe, das lideranças que ficam próximas, que observam. E também uma coisa que eu acho super importante, que a gente trabalha muito, daí no observatório, e até mesmo no impacto, como quando a gente dialoga com as empresas, é que se faça, em determinados momentos, uma pesquisa interna, contrate alguém para fazer uma pesquisa, para ver qual o entendimento dos diversos setores que trabalham nesta cadeia produtiva, né, ou nesses espaços, porque às vezes alguém que está na gerência, como vocês, ou que está mais à frente, tem todo o domínio da NR, tem o domínio do que se quer, do que a empresa precisa, de como, mas aí o setor logo perto de vocês não tem esse conhecimento. E às vezes não tem essa mesma dedicação para colocar em prática as coisas. Então, a importância da gente ter um elo de ligação, né, que faça esse pensamento do cuidado, do respeito à vida, de resolver, de ter a prevenção como meta e não a eliminação de riscos, assim, depois que eles já causaram um dano, né? Mas que a gente elimine o risco antes de que ele cause o dano. Muito boa essa rodada. Túlio, tem uma pergunta aqui que eu acho que vai diretamente para você, que é assim, a NR31 teve suas modificações. E quanto às certificações ISO 9001, 14001, você conhece essas ISO? Você tem acompanhado isso? OSHAs? O pessoal das empresas vai estar melhor alinhado com isso? Elas estão também recebendo modificações? Eu não tenho um acompanhamento muito próximo das ISOs, me perdoe, eu acompanho assim muito, mas eu não tenho observado uma mudança muito, até porque o processo de construção das ISOs, ele é bastante demorado, né? A gente, enquanto observatório, participou da ISO 9000, da responsabilidade social, né? Que é um tema que a gente também trabalha, e ela tem uma trajetória muito longa, porque é um processo de construção bastante detalhado, né? Porque tem que dar uma segurança depois que ela entra em prática. Mas eu não tenho observado, me perdoe, eu não posso responder assim com muita propriedade sobre as ISOs. Talvez os dois colegas que utilizam mais elas, né, possam falar mais especificamente sobre esse tema. Me desculpe quem enviou a pergunta. Vocês têm comentários? Eu posso ajudar com relação a essa pergunta, né? As normas ISO, elas levam em torno de 5 anos para serem revisadas, né? É um processo realmente extremamente longo. Isso eu estou falando de revisão. A construção pode levar muito mais tempo do que isso, né?
porque é uma construção de muitas e muitas mãos, né, para poder chegar num consenso. Um outro fator importante é que elas são genéricas, né? Então, quando a gente olha ISO 14009, né, mais a 14, quando a gente olha o próprio FSC, o CERFLOR, né, apesar de ter a sua nacionalização, mas a requisito é genérico, então ele fala de aplicação de legislação. E às vezes traz um ou outro requisito com algum ponto da legislação, né? E ela acompanha, obviamente, né, a evolução da legislação, porque o fato dela ser genérica, qualquer modificação que eu faça aqui na lei, ela já está acompanhando quase que naturalmente. Mas muitas vezes precisa ainda assim de uma nova interpretação, de uma nova adequação, né? Nós temos recente aí a ISO 45000, né, até citado aqui pela Leidiana, né, que ela é a nova OSAS e os 8001, né, que ela veio para substituir a OSAS, e ela traz muita riqueza, né, quando a gente fala de riscos principalmente, e aí a ISO 14 e a ISO 9 também vieram nas suas últimas revisões com foco em riscos, né, saíram do foco do cliente, agora estão com foco em riscos, isso ajuda muito a pegar tudo aquilo que a NR31 está dizendo, mas não só ela, né, as demais, e traduzir isso para o dia a dia, né, em procedimentos e práticas, né? Até mesmo quando a gente fala do direito de recusa, e a gente trabalhando isso como risco, né, isso faz com que eu vou lá trabalhar lá na cultura. Olha a volta que a gente está dando, né? Porque o direito de recusa é uma cultura. Né? A pessoa tem que se sentir confortável para poder ir lá e passar por esse direito. E na cadeia como um todo. Mudar a cultura não é de um ano para outro, infelizmente, né? Isso leva-se muitas vezes décadas para mudar. E quando a gente pega, né, não só terceirizados, mas às vezes empresas pequenas e médias, né, é muito mais difícil, porque quando a gente lá naquela escala de maturidade, muitas dessas empresas ainda estão lá na base, né, ainda estão aceitando que tem que cumprir legislação. Então, isso faz com que crie todo esse cenário de desafios no nível nacional, né? As normas, obviamente, que elas vêm para contribuir. Então, se a autogestão tem a consciência de que, olha, a norma vai me ajudar, né? Costumo dizer que metade do trabalho está feito, a outra metade é mudança de cultura, efetivamente, na cadeia como um todo. Muito legal. Essa pergunta sobre as ISOs foi do Edgar Francisco, tá? Aí tem duas perguntas para tu, eu vou direcionar de novo, porque aí a gente vai dando a roda, mas você poderia falar, Túlio, um pouco mais sobre a comissão tripartite que você perguntou, né? A Alessandra Freire pede, e depois a Renata Capobianco pede para você, se puder, falar um pouco sobre o monitoramento, né, de indicadores, que indicadores vocês realizam aí, eu acho que ela está se referindo a impacto, né? Sim, perfeito. Bom, a CTPP, que é a Comissão Tripartite Paritária Permanente, é um nome bastante comprido, mas é uma comissão que foi criada já há muito tempo, ela estava no Ministério do Trabalho, no Departamento de Saúde e Segurança do Trabalho, agora muda de ministério, né, com a extinção do Ministério do Trabalho, ela está no Ministério de Economia agora esqueci o nome. Bom, enfim, mas é uma comissão formada por representantes do governo, né, de ministérios, né, do governo, auditores fiscais, por representantes do Ministério da Economia, da parte de Justiça, do Trabalho. Aí tem também as diversas representações empresariais, né? Estão lá, e daí varia muito, e dos trabalhadores, e varia muito também, por exemplo, dos empregadores, dependendo de qual NR vai ser abordado. Por exemplo, se é da NR 31, por exemplo, quem mais participa aí são os representantes, então, da parte rural, né? Que é a Confederação da Agricultura, a CNA. Quando é discussão de trabalho em shoppings, em comércio, supermercados, entra aí também a CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, né, com suas representações. E a representação dos trabalhadores, ela se dá através das centrais sindicais, né? Após o reconhecimento das centrais, conforme a sua representatividade, as centrais têm assento nesta comissão, e é um diálogo permanente, né? É um vai e volta, analisa, apresenta a proposta, tem concordância, não tem,
retoma a discussão, volta, e assim vai seguindo. Aí pede laudo técnico em relação a determinado assunto, porque nem todas as pessoas dominam todos os assuntos, né? Então é preciso ter um embasamento técnico, teórico, para saber onde que a gente está mexendo, se é positivo, se é negativo. Claro que tem as questões que também entram nas particularidades, que às vezes se pensa nos custos e não nos benefícios, que uma NR bem aplicada, como a pré-legal aí, lembrei agora do Luiz, né? A pré-legal, isso entra na rodada, é claro, então tem alguns embates importantes, mas é uma comissão que ela trabalha permanentemente e vai atualizando as normas regulamentadoras, essas NRs, que nós temos, acho que são 36 até o momento, muitas já têm anexos, né, que complementam, e essas NRs também, depois de um período que é discutido dentro das TPP, elas vão para a consulta pública. Então, as pessoas podem também opinar e aí volta de novo para um outro debate para o fechamento. Então, não sei se eu respondi essa pergunta não esqueci de quem perguntou, mas, enfim, se tiverem algum questionamento. E em relação ao monitoramento, o monitoramento foi algo criado lá em 2004, quando 4 entidades constituíram o Pacto pela Erradicação do Trabalho Escravo no Brasil. Foram a OIT, o Instituto Ethos, a Repórter Brasil e o Instituto Observatório Social. Essas 4 entidades se juntaram e dialogaram a construção de um pacto pela erradicação do trabalho escravo. E foram, então, dialogados com as empresas 10 compromissos que as empresas deveriam assumir para contribuir nessa erradicação do trabalho escravo. E aí que foi construído este processo do monitoramento, porque esses 10 passos, esses 10 objetivos do monitoramento, as empresas deveriam seguir para serem consideradas empresas comprometidas na erradicação do trabalho escravo. Nós criamos esse monitoramento, que era um guia para que na verdade, as empresas pudessem seguir e olhar se isso estava sendo feito na sua empresa ou não, e em que grau estava, se estava bom ou ruim. Na medida que vem, por exemplo, em 2000 nós temos o alcance dos monitoramentos, em 2019 e 20, 6% apenas informaram não ter participado do monitoramento dos que são filiados ao impacto, né? Que são associados. Aí, por exemplo, um dado aqui, que é o plano de trabalho dentro do monitoramento, que é super importante, um plano de ação, né? Desde o último processo do monitoramento, uma pergunta que vai: sua empresa criou um plano de trabalho contemplando metas para a implementação das ações sugeridas pelo impacto? Aí vem as respostas. 37% sim, já havia desenvolvido antes do monitoramento e atualmente implementa. 36% sim, passou a desenvolver como resultado do monitoramento e agora implementa, né? Mas também apareceu 27% de que nenhum plano de ação foi desenvolvido. Então, aí temos um problema. Quando esse monitoramento aponta que a empresa não se desafiou a fazer um plano de ação para evitar, no nosso caso, o trabalho escravo na cadeia produtiva, ela está correndo sérios riscos de, daqui a pouco, ser enquadrada na lista suja, ser pega com trabalho escravo dentro da sua cadeia produtiva, seja diretamente dela ou de uma terceirizada. Muito obrigada, Tude. Eu vou ler um comentário que a Érica Fonseca trouxe sobre aquele outro tema que a gente estava conversando um pouquinho antes. Ela diz: parece-me que um dos grandes desafios é transmitir ao trabalhador os direitos que eles têm. O exemplo do direito de recusa, a exemplo do direito de recusa ou o direito do trabalhador ao trabalho seguro. Apesar de garantido pela OIT, precisa ser estimulado pelas organizações. Grandes empresas têm um processo melhor estabelecido, porém, trabalhadores de pequenas e médias podem enfrentar maiores desafios.
vai um pouco na linha, né, do que vocês enfatizaram. Tudo quem tinha perguntado sobre a comissão tripartite foi a Alessandra Freire, e quem perguntou a outra pergunta foi da Renata Capobianco. A Lediana Camargo comenta que a 45.001 é uma norma muito rica para a saúde e segurança. E aí eu faço uma pergunta da Ana Cláudia, eu trago a pergunta da Ana Cláudia. Gostaria de entender quais as maiores dificuldades no processo de adequação às novas alterações da NR31, no quesito específico da tomada de banho dos trabalhadores envolvidos na aplicação de defensivos agrícolas no final da jornada de trabalho. Ela diz, por exemplo, a adequação de infraestrutura física e móvel, destinação desses efluentes, né, principalmente quando falamos de empresas que têm mão de obra própria, pequena, versus contratação de uma obra terceirizada, com um número maior de colaboradores, versus áreas de plantio, raio de 25 quilômetros uma da outra. Quais os principais pontos de atenção envolvidas nesse processo, analisando a experiência já obtida para a empresa que se adequou? Caso seja muito específico a pergunta, ela comenta, gostaria de entender um pouco mais, e entraria em contato com as pessoas que estão nesse processo em andamento ou já adequado à norma. Então, essa pergunta, não sei se o Rodrigo gostaria de responder? Eu até, a Ana, passei o telefone para ela, se ela puder depois entrar em contato, a gente explica direitinho como a gente está adequando e ajustando. Ah, que ótimo, então. É uma questão bem específica, né? E aí você traz, então, a experiência da Suzano, né? Para inspirar a Ana aí no que ela está procurando. É que hoje, basicamente, essa operação, a operação de herbicida hoje nossa é quase toda mecanizada. E a manual, ela tem algumas especificidades aí, mas aí depois a Ana está com o telefone, ela pode contactar e a gente apoia aí no que a gente já fez. Que ótimo. Ana, então, o Rodrigo te encaminha depois essa resposta de maneira bem rica, né? Quem sabe te inspira aí. Luiz, eu queria te perguntar, assim, você trouxe muito essa questão do mercado, né, dos olhos do mercado, e a gente sabe que essas ferramentas de mercado são as ferramentas internas, né, do próprio sistema sobre si mesmo, né? Então, elas podem e devem ser muito efetivas, né? Eu te pergunto, já que a gente percebe que o mercado está cada dia mais atento à performance das empresas, né, e que outras dimensões, para além da dimensão do viés econômico, ganham espaço, né? Como é que você percebe? Você falou um pouquinho disso você trouxe um pouquinho disso, mas como é que você percebe esse tipo de mudança chegando no consumidor? Como é que você vê o consumidor cada dia mais assumindo uma postura de parte interessada, né, nas questões que cercam os processos produtivos? Eu vou separar isso em dois grupos, né? Esse consumidor em dois grupos. Primeiro, o internacional e o nacional, né? O internacional, e aí a gente fala principalmente, né, consumidor europeu, americano, ele já tem um viés muito mais focado na questão de sustentabilidade, saúde e segurança, de responsabilidade. Então, quando ele vai comprar, né, isso a gente percebe não só pelas pesquisas e artigos, mas programas de televisão que você assiste, de reforma disso, daquilo, isso fica claro ali, né? Tá embutido naquilo que prefere um produto responsável. Mas quando a gente vem para o público nacional, ele está começando, né? E existe uma grande diferença entre o público que tem acesso a melhores recursos, e aí a gente está falando de um público com uma renda melhor, né? Uma renda maior, então ele se sensibiliza e ele busca esses melhores produtos, até porque, de certa forma, existe um valor agregado ainda um pouco maior, né? Então, quando a gente fala de um papel reciclado ou de um papel higiênico lá com logo de certificação ou de um suco, enfim, você olha na prateleira, ainda existe um preço de diferença, um preço diferente daquilo que não tem, né? E quando a gente olha para esse preço, o consumidor de baixa renda, né, na crise, ele vai para aquilo que é mais barato, naquilo que ele consegue pagar, né? Então, existe um desafio de mercado de que, olha, certificação está deixando de ser diferencial, passando a ser obrigação, né? Não é mais um mercado puxado, é um mercado empurrado, né? E o desafio de, olha, eu preciso com isso dar acessibilidade a produtos responsáveis para um grupo de baixa renda, né?
porque a gente está incentivando esse melhor mercado. E aí, obviamente, né, os players que não têm responsabilidade, ou eles mudam, ou o mercado muda com eles, digamos assim, né? Isso é extremamente importante. Então, fazer um consumidor de baixa renda mudar a mentalidade é muito mais difícil hoje em dia. Eu acho que esse é o principal desafio. Essa mudança de cultura é muito complicada na situação que o Brasil vive já há anos, né? E aí eu faço isso baseado em experiência, né? Eu pergunto para pessoas, né, de conhecidos, você sabe o que é aquele logo naquele produto? Deve ser uma qualidade melhor. Não tem nada a ver com a qualidade, às vezes tem a ver com a embalagem, né? E aí você tem todo o processo de educação. E devagarzinho a gente vai estimulando as pessoas a melhorarem, né? Mas eu vejo isso como principal diferença hoje no consumo responsável dentro do país. E obviamente que cabe organizações como as nossas, né? E aqui não só nós quatro, né, mas todas essas que estão aqui participando, também colocar um pouquinho dessa responsabilidade, né? E eu acho que isso pode começar para dentro de casa, né, com os nossos próprios colaboradores, né? Que isso, quando eu vou falar da Veracel tem mais de 3.100 colaboradores, né, ou trabalhadores. Cada um deles tem pelo menos mais 2 ou 3 pessoas vivendo sobre o mesmo teto, né? Então você multiplica esse valor por 4, a gente já está falando de mais de 12 mil pessoas influenciadas. E aí você tem aquela questão, né? Um vai influenciando mais 2 ou 3. Então, daqui a alguns anos, quem sabe a gente não tem um mercado melhor ou mais responsável. Cultura é assim, não muda da noite para o dia. Não muda. Tem o lado ruim, que é difícil de mudar, mas tem o lado bom, porque isso quer dizer que nós somos seres humanos, nós não somos maquininhas. Exatamente. E a gente reprograma, né? A gente precisa acreditar incorporar, pensar sobre isso, acreditar nela, né? Isso é muito interessante. E aí eu faço a provocação: em qual estágio de maturidade cada um de nós estamos, né? Para cada um desses temas. Como indivíduo, como consumidor. Exato. Rodrigo, a gente já está assim, já são 7 horas, mas eu queria fazer uma última perguntinha para o Rodrigo. Rodrigo, você trouxe, né, toda essa visão da Suzano, todo esse sistema, né, um sistema complexo, cheio de ferramentas. Como é que você enxerga o papel da liderança das grandes empresas que a gente falou aqui, né? A Tude até enfatizou, olha, vocês são as que estão aí, né, nos holofotes, né? Como é que você enxerga o papel de liderança das grandes empresas, né, para a sociedade como um todo, para a gente conseguir, né, a partir daí também a contribuição das grandes empresas de, vamos dizer, elevar a régua, né, que a gente fala dos temas de segurança de saúde e trabalho, de um modo geral? Clarissa, saúde hoje é inegociável para grandes empresas, né? Ela não é um pré-requisito, ela, como eu falei, ela é valor, e quando saúde e segurança se torna valor, ele é completamente diferente, né? A forma como você desdobra isso com as equipes, os trabalhadores, a comunidade com a que você se relaciona, com o produto que você quer, né? O Tapia falou, a própria a agenda, né? A governança, né? ESG, hoje ela não está só atrelada ao teu produto, né? Ela está atrelada ao quanto você capta de financiamento para os seus projetos, né? Ela tem um valor hoje importantíssimo na perenidade dos negócios. Então, as grandes empresas hoje, elas estão elevando essa régua, mas não por uma obrigação de uma norma, e sim por acreditar que elas só vão continuar sendo perenes, tendo mercado para os seus produtos, se elas efetivamente tiverem um ambiente 100% seguro, onde as pessoas saibam que elas vão e irão voltar da mesma forma que foram, né? E influenciando também na mudança, seja como a Luciane falou, de equipamentos, seja na mudança de patamar de fornecedores. Olha, então tá, você me fornece esse produto, mas eu só vou comprar de você se você me garantir que a sua cadeia, que você não vai ter trabalho escravo no fornecimento disso. Então, a gente acaba elevando a régua por acreditar que é possível e influenciar o mercado como um todo, não só, acho que pelo tamanho que a gente tem, as grandes empresas brasileiras, não só o mercado brasileiro, mas também o internacional. E para a gente que conhece um pouco, a gente sabe o quanto a nossa régua ela é mais alta comparado com algumas empresas
fora do Brasil, não só por causa das normas, mas por efetivamente a gente precisar trabalhar também, como o Tapia falou, na questão cultural, né? Dando um exemplo, às vezes você vai falar com um projetista alemão ou que traz o equipamento e ele pergunta, né? Poxa, mas por que eu preciso colocar uma placa aqui dizendo que não é para você apertar esse botão? O manual do equipamento fala que você não pode apertar esse botão, mas efetivamente eu tenho que colocar porque a gente ainda não está a gente está evoluindo para um patamar de que aquele botão não é para ser apertado, ele é para ser, tem que ter um procedimento. Então, é um pouco disso, né? A gente ainda está numa caminhada de adaptação, mas as grandes empresas estão acelerando isso. Acho que isso é o mais importante. Se me permite, Clarissa, o Rodrigo traz uma coisa importante, porque também tem realidades diferentes, né, do mercado de trabalho, da condição de trabalho na Europa, onde muitas vezes os fabricantes estão, né, a gente exporta a matéria-prima e importa a máquina industrializada, e lá tem uma outra realidade do mundo do trabalho, diferente da compreensão, da qualificação, da capacitação dos trabalhadores, né? Desse tempo que a empresa destina para que o trabalhador saiba operar direito aquela máquina. Porque, infelizmente, a gente vê muitos relatos que chega um equipamento e, às vezes, é feito um treinamento muito rápido, sem a devida condição de aprendizado, porque também, se nós 4 aqui formos para um processo de aprendizagem de mexer numa máquina, cada um tem um jeito de aprender. Uns mais rápidos, outros um pouco mais devagar, né? Uns têm mais habilidade para a parte eletrônica, outro para a parte mais funcional. Enfim, isso tudo precisa ser observado. Por isso que é importante, volto a frisar, que tenha esse espaço de diálogo, que as pessoas possam ter a liberdade de dizer, inclusive, se estão correndo risco, possam ter a liberdade de sugerir as mudanças que podem melhorar a sua condição, possa haver o diálogo para que a gente salve vidas, né? Não deixe pessoas mutiladas, não perca pessoas, não deixe famílias desestruturadas, que eu acho que isso é fundamental. E até para dizer também, o Impacto criou recentemente o índice de vulnerabilidade. Ele não é um levantamento da questão das violações de direitos humanos, mas ele levanta nos municípios diversos indicadores que podem mostrar o município que é mais vulnerável a um processo de trabalho escravo, pela questão da educação, pela questão da política pública, pelo IDH, por uma série de fatores que o IVE levanta e que pode mostrar para a empresa que ali, aquele município, é mais vulnerável a que ocorra um trabalho escravo, a que ocorra uma infração de direitos trabalhistas, enfim. Então, fica aí o convite também, né, para visitarem a página do Impacto e conhecer um pouco mais sobre o monitoramento, que pode ser adaptado para as empresas, podem fazer contato conosco, a gente pode dialogar, marcar uma conversa, e estamos à disposição aí, porque nós também estamos na luta por um mundo melhor, onde os trabalhadores e as trabalhadoras tenham saúde e segurança e que não se tornem mais um número nesse Dia Mundial das Vítimas de Acidentes de Trabalho. Sensacional. Chegou mais uma perguntinha, já estou encerrando, mas olha, qual é o percentual de satisfação de seus colaboradores e clientes, Suzane Veracel? Veio do Edgar Francisco. Bom, posso começar? A Veracel, ela é certificada, né, pela GPTW, que é o Great Place to Work, né, que a gente faz todo ano essa medição de satisfação dos nossos colaboradores, né, e o último resultado, que é de 2020, atingimos a marca de 88%, que é uma marca altíssima dentro aí dos critérios da GPTW, né. Quanto a clientes, né, a Veracel só tem 2 clientes, né, ela é um pouco diferente do mercado, porque ela vende para os 2 acionistas, né. A Veracel tem a Suzano como acionista, que representa 50%,
e a Stora Enso, que é uma sueca finlandesa, que também representa 50% aí da composição acionária. Então, tudo que a gente produz vai para os nossos 2 acionistas, né? Então, e até então a gente não tem reclamação. Aí o Rodrigo pode falar um pouco melhor. Eu não estou com... A gente também participou do Great Place to Work, mas eu estou sem o número aqui. E a gente não tem também... Não somos só dois clientes aí como a Veracel, mas o nosso nível de satisfação hoje, posso dizer que ele é bastante alto, e as reclamações em relação aos produtos são muito mais atreladas a questões técnicas do que propriamente ligadas à gestão ou segurança, né? Então, nosso índice também de atendimento aí, ele é muito mais técnico, né, do produto, algum problema de produto do que propriamente em relação à gestão da empresa. Se der tempo, eu vou procurar aqui e vejo quanto foi o nosso último índice do Great Place to Work antes de acabar aqui. Estou abrindo meu e-mail aqui para procurar. Beleza, Rodrigo, procure. Enquanto isso, a gente vai finalizando. Eu fiquei muito satisfeita, eu anotei aqui que cuidar da vida foi um tema central do nosso papo, e acho que ele responde muito bem ao Dia Internacional, né, Mundial, né, de Segurança e Saúde do Trabalho, que é também um dia em memória, né, aos trabalhadores vitimados, né, mas acho que cuidar da vida é um grande recado e é um grande foco para nós todos, e é uma pauta comum, né? A gente unindo as diferentes perspectivas, essa certamente é uma pauta comum. Eu quero convidar os participantes todos, a gente vai ter até o final da semana um Neobook, né? A gente preparou um e-bookzinho sobre esse tema da nova NR31, né? Que dialoga bastante com a nossa conversa aqui, mas traz outros elementos. E vou pedir, então, ao Vinícius para colocar o nosso videozinho, né? Ah, tá. E também falar que nós vamos ter, então, uma série de webinars, né? Toda a última quarta-feira do mês, né? E que a gente traz, então, tem aí uma lista muito interessante, os temas estão muito variados, a gente vai de ESG, a compliance, a embalagens do futuro, as cidades sustentáveis, né? Então, a gente está com uma amplitude muito legal no nosso cardápio de webinars, né? E convidamos a todos também a acompanharem a Neocert nas redes sociais, né? Porque vem aí algumas novidades interessantes que eu tenho certeza, né? Spoiler alert, não fale, mas que eu tenho certeza que vão interessar ao nosso público aí. E, enfim, agradeço muito a nossa convidada, Tude, aos nossos convidados, Luiz e Rodrigo. Eu acho que foi um papo muito legal, o tempo passou e eu nem vi, já são quase 7h15 da noite. Rodrigo, você achou? Estou abrindo aqui, só um pouquinho. Tá. Mas eu vou encerrando, tá bom? Assim, agradeço demais. É sempre muito bom aprender, né? A gente não gosta de trazer conversas óbvias, então a gente tentou aqui ampliar um pouco o tema, né? Desde o mote da NR, mas eu acho que foi muito rica a nossa noite, tá? Clarissa, eu queria agradecer, né, a oportunidade desse bate-papo, mas principalmente parabenizar, né, o Neocert por essa iniciativa, né, esse portfólio de webinars, né, que vocês estão propondo ao longo do ano, esse mix de temas extremamente interessantes, agrega conhecimento para todo mundo, né? Internamente eu já motivei e estou engajando toda a equipe aí para poder estar participando nos temas, porque é super interessante. Então, parabéns aí pela iniciativa. Muito obrigada, Luiz. Legal, até que o Rodrigo acha a lista de e-mails dele lá, eu também quero agradecer a oportunidade e dizer que foi muito, muito bacana, é sempre bom a gente ter esse contato, ouvir as outras opiniões e, a partir daí, ir reforçando as nossas
os nossos debates e a busca de legislações mais seguras, de condições mais seguras para um trabalho decente, que dê vida digna a todos os trabalhadores e seus familiares, porque nós vivemos uma crise sanitária terrível e que ter um trabalho, ter um salário e poder colocar o pão na mesa na família, sem dúvida nenhuma, faz toda a diferença hoje, né? Temos milhões e milhões de pessoas passando fome e outros perdendo seus familiares nesse momento de pandemia, e o que nós pudermos fazer para evitar que mais pessoas partam, eu acho que a gente tem que fazer, independente de qual a situação, se é da pandemia, se é de acidente de trabalho, se é pela violência ou por qualquer outro espaço. A vida é importante, as vidas importam, todas elas importam. Muito obrigada, Clarissa, obrigada, Neucete, parabéns pela iniciativa e estamos à disposição. Queiram visitar o site do Impacto, a gente está à disposição para dialogar. Obrigadão. Obrigadão, Tuti. Ei, pessoal, eu cheguei aqui, a gente chegou, nós ficamos entre 150 finalistas, mas eu não consegui encontrar o percentual aí, como o Luiz falou. Também quero agradecer aí a Neucete pelo convite, foi um bate-papo muito agradável e precisando de informações, quando puder, que desejarem visitar as operações da Suzano no Brasil todo, é só entrar em contato que vai ser um prazer recebê-los. Obrigado. Boa noite, então. Uma ótima janta para quem não jantou. Agora inspirados pela Nova NR. Queridas e queridos participantes do nosso webinar, nos encontrem na nossa programação. Daqui a um mês estamos aqui de volta. Beijos e uma ótima noite a vocês. Boa noite. Uma ótima noite. Boa noite, gente.